Olá, turma! Olá, vocês da enfermagem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria aí de saúde da criança. E hoje o nosso assunto será sobre mortalidade infantil, tá? Então, quando eu falo aí de mortalidade infantil, eu estou me referindo às mortes de crianças até 1 ano de vida, tá? Até 1 aninho de idade. E aí a gente vai conhecer as causas que levam a essa mortalidade infantil, que muitas delas são causadas por mortes evitáveis, tá? Que de acordo com políticas públicas, né, investimentos aí por parte do governo, essas causas elas poderiam ser evitadas. Então a gente vai conhecer as principais causas das mortalidade infantil, né, das mortes que aumentam aí a taxa infantil. Então vamos lá, vamos iniciar. Trazendo um pouco aí de história, as crianças, por muitos anos, né, lá no início, elas eram tratadas como pessoas adultas. Não existia um olhar específico voltado para as necessidades específicas das crianças. As crianças eram vistas como pessoas adultas e acreditava-se que as necessidades que as crianças tinham eram as mesmas de uma pessoa adulta. Então não tinha esse olhar atento, não tinha esse olhar mais específico para esse público. E então não se levava em consideração nenhum aspecto relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento dessas crianças. Na primeira aula a gente já viu aí a diferença de crescimento para desenvolvimento. Então, quando eu falo de crescimento, eu estou falando um termo mais abrangente em relação ao tamanho corporal, a estrutura física, e quando eu falo de desenvolvimento, eu estou trazendo aí à tona questões sociais, questões culturais, questões físicas, biológicas, né, questões interpessoais, enfim, é um conjunto de fatores que fazem com que essa criança se desenvolva. Então, antigamente a infância ela não era percebida pela família e muito menos pelo Estado. Quando eu trago o Estado aqui na nossa aula, eu estou me referindo ao governo, tá? Então, o governo ele não tinha políticas públicas voltadas para esse público, a fim de defendê-las, a fim de proporcionar um crescimento e um desenvolvimento saudável. Então, tanto a família como o Estado não tinham essa preocupação pelas crianças e não considerava essa etapa do ciclo vital que necessitava de cuidados singulares, cuidados específicos. E aí no século XI, a criança ela era mundialmente conhecida ou percebida, ela era tida apenas como adulta em miniatura. Então elas eram tratadas como pessoas adultas. Não existiam políticas, não existiam ações em saúde, não existiam ações voltadas para esse público de forma específica como a gente vê hoje em dia, tá? Então, não se percebia essas crianças, essas crianças eram vistas como adultos em miniaturas, não se diferenciava das características ou particularidades individuais de cada uma, principalmente porque essas crianças não possuíam uma linguagem desenvolvida. Então, geralmente, as crianças elas não sabem expressar quais são as suas necessidades, o que ela está sentindo, o que ela está precisando naquele momento. Então, muitas dessas crianças, elas passavam-se despercebidas tanto pela família quanto pelo Estado, que não tinha ações públicas
voltados para elas. Sobre a mortalidade infantil no período colonial. A mortalidade alcançou uma taxa aí de mais ou menos 70%, tá? Ou seja, eram números elevados, bastante elevada essa taxa. E nesse período colonial existia uma grande condições precárias de saneamento básico, né, de higiene, enfim, e também precárias condições no âmbito social, tá? E isso colaborava, né, para que aparecessem mais doenças, né, e para que esse público, principalmente o infantil, viesse a adoecer. Então, não existia saneamento básico, não existia água tratada, e essas crianças elas ficavam vulneráveis a esses riscos, né, e tinham maiores chances de adoecimento. Então, muitas das mortes infantis era por desnutrição, porque a criança não tinha uma alimentação adequada, muitas vezes era por desidratação, muitas vezes era desidratação causada por uma diarreia, por alimentos contaminados, por água contaminada. Então, tudo isso influenciou para que houvesse um aumento nessas taxas de mortalidade infantil que chegava a ser em torno de 70%. Além disso, né, dessas condições sociais e econômicas, as mulheres que ficavam grávidas naquela época, quando elas vinham dar à luz, elas eram assistidas por parteiras. As parteiras elas eram mulheres inexperientes na área da obstetrícia. Elas usavam conhecimento empírico, né, um conhecimento que passava de uma para outra, então não tinha conhecimento científico, não tinha noção, né, de uma gravidade diante de uma hemorragia, enfim. Então, muitas mulheres morriam durante seus partos por hemorragia, né, porque essas mulheres parteiras elas não conseguiam intervir. E além disso, né, além da morte da mãe, muitas crianças também sofriam morte no período do parto, né? Às vezes, muitas delas sofriam, digamos assim, os batimentos cardíacos da criança, né? Sofrimento que a gente chama na obstetrícia de sofrimento fetal. Então, essas crianças, elas sofriam também, não só a mãe, mas também o feto não, gente, desculpa. A criança, né? Esqueci o nome, a palavrinha agora, mas eu vou lembrar. Então, essas mulheres, essas parteiras, elas eram inexperientes. E quando as crianças sobreviviam, essas crianças muitas vezes elas eram criadas, né, cuidadas pelas mães adotivas de leite, as mamas, né, ou conhecida como amas secas, que eram aquelas mulheres escravas e que amamentavam os filhos, as filhas das damas. Então, por serem mulheres escravas, essas mulheres, elas viviam em condições precárias, elas não tinham uma boa alimentação, elas não tinham uma boa higienização, o ambiente onde ela vivia não era um ambiente adequado. Então, essas crianças, quando passavam a ficar muito tempo com essas mulheres, acabavam também adoecendo. Então, no século XVII, foi no século XVII, tá, que a criança ela começou a ocupar um espaço no âmbito social, porque nesse período aí do século XVII, as famílias começaram a despertar, a olhar as crianças de uma outra forma. Então,
Então, eles começaram a demonstrar sentimentos, né, de carinho e amor ao infante. E é importante a gente mencionar que o abandono de crianças nessa época era muito comum. Então, muitas crianças foram abandonadas. A Igreja Católica, que influenciava muito nas decisões do governo, e nem o governo, eles queriam ter essa responsabilidade, né, de pegar a criança, ficar aí sobre um orfanato, uma instituição que fosse financiado pelo governo. Então, o governo e a Igreja Católica, eles não queriam essa responsabilidade. Então, muitas dessas crianças ficavam à mercê de outras famílias que quisessem adotar, né? Ou, se desse a sorte, essa criança era encontrada aí por alguma pessoa que viesse a criá-la. Então, o abandono, nessa época, ele era muito comum. Em um contexto geral, no período do Brasil colônia, como eu falei para vocês, nem a igreja nem o Estado, eles assumiram a responsabilidade da criança que era abandonada. Então, só foi possível observar mudanças concretas, né, aí na infância, né, no âmbito infantil, quando a sociedade tomou consciência, né, da real situação que estava acontecendo, de muitas crianças virem a óbito, enfim. E também quando os serviços públicos passaram a se responsabilizar por essas crianças. E aí teve o início, né, o trabalho efetivo de elaboração de políticas públicas e também investimento nessa área de materno-infantil, tá? Que muitas vezes era desvalorizado, não se tinha um olhar atento para isso. E essas políticas públicas visam o quê? Visam ações, né, de forma educativa que ensine a população, né, sobre a vigilância e sobre a prevenção de doenças e agravos, focados nesse público infantil, tanto na criança quanto na família. Então, no período aí de 1990 a 2010, houve uma grande redução bem significativa da taxa de mortalidade infantil, tá? Então, nesse período aí de 1990 a 2010, mais ou menos, período aí de 20 anos, a taxa de mortalidade infantil chegou a cair a 62%, tá? Então, caiu em uma grande escala. Apesar da mortalidade infantil ter reduzido a sua taxa, esse número, né, essa quantidade de morte infantil ainda é inadequado, tá? Ainda é considerado, digamos, alto, porque já existem formas da mulher se prevenir desde o parto, de ser orientada, de ser acompanhada. Os programas, né, que surgiram né, através das políticas públicas de saúde da criança. Então, esses programas que foram criados, voltados para materno-infantil, eles reduziram a taxa de mortalidade infantil, mas esses números que foram reduzidos não foram suficientes. Então, ainda existe uma grande quantidade de morte infantil e muitas dessas mortes são por causas evitáveis. E a mortalidade perinatal. O que é a mortalidade perinatal? É a morte da criança, né? Aí no período gestacional até o puerpério. O puerpério significa, é como popularmente conhecido como resguardo, tá? Então, a mortalidade... Desculpa, gente. Então, a mortalidade perinatal, muitas delas, a maioria, são por causas evitáveis. Então, o que é que pode levar à mortalidade infantil?
fatores socioeconômicos, como já foi explicado para vocês, né? Questão ambiental, questão econômica mesmo, questão física, então, questão cultural. Então, esses fatores socioeconômicos vão intervir diretamente no processo aí da mortalidade infantil. E esses fatores socioeconômicos também contribuem para que as mulheres, as gestantes, elas tenham uma menor adesão, tá? Não tenham as suas consultas de forma regularizadas. Então, tem uma menor adesão ao pré-natal, tá? Que são as consultas feitas rotineiramente todo mês, tá? Para o acompanhamento da mãe e da criança ainda em ventre. A atenção primária na saúde, né, contribuiu muito para a redução da morbimortalidade desse público materno-infantil, tá? Então, a atenção básica, que é a atenção primária à saúde, ela é voltada justamente para a prevenção, para a orientação, né? Uso de tecnologias leves através da conversação, através da orientação, para orientar, né, o paciente a tomada de decisões e escolhas que venham lhe proporcionar um bem-estar. Melhorar o impacto da mortalidade perinatal. Para isso, é necessário algumas estratégias, como, por exemplo, fortalecer as ações que são realizadas na atenção básica. É importante fazer o planejamento familiar, tá? Se essa mulher, se esse casal, ele quer fazer o planejamento com o uso de anticoncepcionais ou com algum outro método anticonceptivo, tá? É importante que esse acompanhante, que esse esposo, namorado, noivo, ele seja participativo nas decisões, tá? Do que se refere à gestação. Uso de corticoides em prematuros para o pulmão amadurecer, digamos assim, e melhorar as barreiras, o pulmão da criança, tá, gente? Em caso de crianças que nascem aí prematuras, para que o pulmão ele seja fortalecido, aplica-se o corticoidezinho. E melhorar a barreira culturais e físicas. Aqui nós vamos ter um gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar as taxas de mortalidade infantil no Brasil, tá? Por regiões. Então, como vocês podem perceber, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é essa onde temos uma linha vermelha. Acima dela, nós vamos ter a região Nordeste, abaixo dela nós vamos ter a região Sudeste. Perceba uma coisa, a taxa do Nordeste é muito maior comparado à taxa do Brasil, concordam? Bem como a taxa do Sul é inferior à taxa do Brasil. Isso se deve por quê? Devido às desigualdades sociais, tá? Então, o Nordeste ele foi uma região marginalizada, onde acredita-se, né, que aqui na região só existe burro, que a gente vive andando de carroça, que a gente vive chicotando o burro, né? Então, há ainda muito preconceito, ainda muita essa desigualdade de região. Enquanto que no Sul, os investimentos são mais direcionados à população em si, a população tem maior facilidade. Então, essas desigualdades sociais, socioeconômicas interferem muito, tá, no desenvolvimento aí e na redução da mortalidade infantil. Então, sobre a mortalidade, 60% delas são por causas evitáveis.
As causas estão no pré-natal, né? De qualidade ou não, se essa mulher ela obteve um pré-natal com todas as consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde. O manejo obstétrico, como a pessoa que vai realizar o parto vai fazer, tá? Então isso interfere muito. E o atendimento dessa criança, do recém-nascido, na sala de parto ou reanimação. Então, a mortalidade infantil ela pode ser prevenível, né, evitada desde a gestação, do parto e o puerpério, que é o pós-parto. Então, de que, desculpa, de que as crianças morrem e que poderia ser por causas evitáveis, né? Quando ocorre a redução, né, por uma imunoprevenção. Então, quando não se faz a vacinação de forma adequada, né, em crianças e em mulheres grávidas, essas mulheres correm um grande risco para o desenvolvimento, né, de outras doenças. Outra causa, adequado controle na gravidez, adequada atenção ao parto, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce e por intermédio de parcerias com outros setores. Sobre as causas da morte, aproximadamente 70% delas, né, de recém-nascidos ocorrem por causas evitáveis. Entre elas, quais são as causas que mais ocorrem? A falta de atenção adequada à mulher durante a gestação, o parto e também o feto e o bebê, o puerpério. Também desses fatores, além desses fatores, também está aí associado, né, a renda familiar, à educação, ao padrão de vida, ao acesso, né, aos serviços de saúde, oferta de água tratada, esgoto e etc. Então, aproximadamente aí, segundo os dados da Unicef, aproximadamente uma em cada 4 crianças de 6 anos estão fora da escola, né? Não estão participando de forma efetiva em suas aulas. 64% delas são pobres, não tem condições de ir para a escola, não tem como comprar uma farda, um material escolar, e não tem como ir à escola durante a sua primeira infância, sendo muitas vezes colocada em creches, né, quando a mãe trabalha fora. Então, a desnutrição entre crianças menores de 1 ano diminuiu cerca de 60% nos últimos 5 anos, mas ainda cerca de 60 mil crianças apresentam-se, né, menores de 1 ano desnutridas. 98%, né, de crianças aí na faixa de 7 a 14 anos na mesma escola tem em torno de 535 mil crianças nessa idade fora da escola, dos quais 330 mil são negras. Então, nas regiões mais simples, né, como por exemplo o Norte e Nordeste, somente 40% das crianças terminaram a educação fundamental. Nas regiões mais desenvolvidas, como temos aí o Sul e o Sudeste, a proporção chega a ser de 70%. Então, esse quadro ameaça o cumprimento pelo país que diz respeito à conclusão de ciclo do ensino. Só para dados estatísticos mesmo, é importante a gente saber, o Brasil ele tem aí 21 milhões de adolescentes na idade de 12 a 17 anos. A cada 100 estudantes, né, que entram no ensino fundamental, apenas 59 deles terminam a 8ª série ou apenas o 40 o ensino médio. A evasão escolar e a falta de ar vão ocorrer
por diferentes razões, incluindo aí desde violência, gravidez na adolescência, etc. O país ele registra anualmente o nascimento de cerca de 300 mil crianças que são filhos e filhas de mães adolescentes. O Brasil ele está, se dirigindo, se posicionando para conseguir objetivar, o desenvolvimento do milênio, que trata a redução da morbimortalidade infantil. Então, o país ele fez grandes avanços. A taxa de mortalidade infantil caiu de 47, para 1 para 0 em 1990. Desculpa, gente. Para 19 para 1000 em 2008. Contudo, as disparidades continuam. As crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer em comparação às crianças que têm condições melhores, as crianças ricas. E as negras têm 50% a mais, em relação às brancas. Spike. A taxa de subregistro de nascimento caiu aí cerca de 30,3% em 95 para 8,9% em 2008, mas ainda continua alta nas regiões de norte, 15% e nordeste 20%. Então, o declínio, a diminuição aí da taxa de mortalidade infantil no Brasil foi devido ao aumento da cobertura da vacinação, aumento da cobertura vacinal para a população, o uso da terapia de reidratação oral, que é o soro de reidratação oral, que inibe, a criança ficar desidratada, aumento da cobertura, de consultas de pré-natal, ampliando aí os serviços de saúde, redução contínua da fecundidade, melhoria das condições ambientais e aumento do grau de escolaridade das mães, e das taxas de aleitamento materno, porque quanto maior o nível, o grau de escolaridade da mãe, melhor, porque essa mãe, ela vai ser instruída, ela vai acompanhar de forma efetiva o processo aí de crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde definiu que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência da doença. Observa-se então que a saúde ela foi definida como uma qualidade de vida dependendo de vários fatores, como por exemplo, condições sociais, históricos, econômicos e ambientais. Então, o estado de vulnerabilidade em que essas crianças estão interpostas contradiz, uma vez que afeta diretamente a qualidade de vida desse cidadão. Então, vai existir componentes para avaliar as condições de maior ou de menor vulnerabilidade social, individual e coletiva. Entre esses componentes, a gente pode citar o acesso aos meios de comunicação, ao acesso à escola, escolarização, a disponibilidade de recursos infantis, para o estudo, autonomia para influenciar nas decisões políticas e a possibilidade de inventar barreiras culturais e de estar livre de coerções violentas ou poder defender-se dela. Então, no Brasil, as principais vulnerabilidades que acometem crianças e adolescentes são riscos inerentes aos problemas relacionados ao alcoolismo e conflito entre casais, que tornam crianças testemunhas de agressão
de toda forma de violência. Os riscos relacionados à localização, né, de moradia inclui aí a forma precária da oferta de instituições e serviços públicos. Então, a falta de disponibilidade dos espaços destinados ao lazer, as relações de vizinhança e a proximidade da localização são pontos de venda controlados pelo tráfico de drogas. Então, esses são o que deixa as crianças e os adolescentes de hoje em dia mais vulneráveis, né? É o uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, além de todos esses riscos, pode-se destacar os riscos aí do trabalho infantil, da exploração da prostituição das crianças. Ademais, a personalidade e o comportamento dessa criança e adolescente também vai contribuir muito, né, para o seu envolvimento aí e torná-los vulneráveis ao acesso a drogas, à gravidez precoce, à prática de roubo. Então, considera-se que um indivíduo poderá também possuir um favorecimento genético para dependência química e vulnerabilidade psicofisiológica ao efeito de drogas. O que é isso? É que muitas vezes, quando a pessoa já tem histórico familiar, né, de uso de droga, de uso de alguma substância química, geralmente é questão também de genética. Aquela pessoa puxa a genética. Então, vai levar consigo tornar-se dependente. Não que todas as pessoas que nascem com pais ou avós que são dependentes químicos vai ser também, não. Mas o fator genético pode interferir nesse processo. Existe aí uma probabilidade, tá? Então, no contexto atual, diante dos desafios apresentados e reconhecendo as iniciativas e o acúmulo de experiência, o Ministério da Saúde organizou uma estratégia a fim de qualificar as redes de atenção materno-infantil em todo o país. E aí ele criou uma rede com o objetivo de reduzir essas taxas de mortalidade infantil, que, embora ainda apresenta-se elevada, e essa rede de atenção que o Ministério da Saúde organizou é conhecido como Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha é um conjunto, né, de iniciativas que vai envolver mudanças aí no modelo do cuidado à gravidez, ao parto e ao nascimento, e a atenção integral à saúde da criança, com foco nos primeiros 2 anos de vida, tá? E principalmente no período neonatal, que é desde o dia do nascimento até 28 dias de vida. Então, a Rede Cegonha, ela baseia-se na articulação, né, dos pontos de atenção em rede e também a partir dos pontos de regulação obstétrica, tá? Durante o parto. A Rede Cegonha também garante a qualificação técnica das equipes de atenção básica nos âmbitos da maternidade, melhoria da ambiência dos serviços de saúde, unidades básicas ou mesmo maternidade, ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico e humanizado do parto e também garantir a todos os bebês que nascem, a todos os recém-nascidos, boas práticas de atenção, tá? E essas práticas elas devem ser embasadas em evidência científica, né, e nos princípios de humanização, tais como clampeamento tardio do cordão, onde vai deixar o RN, o recém-nascido, em contato com a pele da mãe, até que a pulsação desse cordão pare para ser clampeado. É também de suma importância, né, que essa rede proporciona a permanência do RN ao lado da sua mãe durante todo o tempo de internação,
desde o primeiro momento de vida, tá? Com contato aí pele a pele e apoio à amamentação. Então, a gente precisa orientar como é a pega correta para que essa mãe consiga amamentar o seu filho de forma adequada. Estimula a participação do pai, tentativa de se evitar procedimentos iatrogênicos, né, de rotina, sem embasamento científico, além de oferta de todas as triagens neonatais com teste do pezinho, olhinho e orelhinho. Então, assim que a criança nasce, ela precisa fazer esses testes, que são gratuitos, né, pelo SUS, para identificar possíveis doenças e tratar o quanto antes. A rede cegonha no âmbito da atenção primária. O que é que ela vai garantir, tá? Então, a rede cegonha vai garantir aí uma visita domiciliar ao binômio mãe e filho, para orientá-los, né, sobre todos os cuidados que os dois devem ter, tanto a mãe como o bebê, como também o bebê precisa de cuidados, também como para a oferta de ações programadas para a primeira semana de atenção primária à saúde. Deve garantir consultas para ambos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Sempre envolver o pai, estimular o pai a participar. Apoiar o aleitamento materno. Fazer o uso dos imunobiológicos das vacinas. E coleta de sangue para o pezinho. Então, depois, até a criança completar aí 2 aninhos de vida, o objetivo do acompanhamento da rede cegonha, ele é bastante cuidadoso, tá? Quando se trata do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, só uma historinha. O Pedro foi o bebê mais esperado deste mundo. Chegou para iluminar e dar sentido à minha vida. Hoje eu posso dizer que tudo se tornou pequeno e insignificante diante da alegria que o Pedro Henrique me proporciona e dos sorrisos que ele já esboça. Agradeço a Deus todos os dias por ter me abençoado com esta criança tão feliz e maravilhosa que é o meu filho. Isso é um relato de uma mãe, aí 40 anos, que é a mãe de Pedro Henrique, de 5 meses. Então, a gravidez, ela vai constituir um período em que a mulher e a família em si cria muitas expectativas, né? Não só para a pessoa que está gestante, mas também para toda a família, que vai começar a se preparar para a chegada de um novo membro. Então, é importante prestar atenção na relação que os membros da família estabelecem com a criança, né? Na maneira como se dispõem a cuidar dela, em seu percurso escolar desde os primeiros anos, enfim, na forma como ela é recebida e endereçada ao mundo. Então, precisa ter bastante cuidado e acompanhamento rigoroso. Então, o profissional de saúde, ele deve saber que não é fácil, né, uma família se adaptar a uma nova realidade, especialmente quando se trata do primeiro filho. Então, os laços afetivos que são formados, em especial entre os pais e filhos, vão influenciar diretamente no desenvolvimento saudável dessa criança, tá? E a partir daí vai determinar modos de interação positiva que vão possibilitar o ajustamento do indivíduo aos diferentes ambientes de que ele irá participar. A família, né, também desempenha um papel importante, primordial, na transmissão aí de culturas, de valores, de tradições espirituais, manutenção de ritos, né, e costumes. E por hoje, né, é só a aula aí sobre mortalidade infantil. A gente encerra por aqui. Em caso de dúvida, anotem as dúvidas que na nossa próxima aula a gente vai tirar todas elas, ok?